A palavra de Deus, ela nos ensina a ter prioridade. E a gente aprende que a prioridade deve ser Deus e a nossa família. Quando nós falamos, Deus é a minha prioridade é o quê? A minha vida espiritual. Quanto que eu invisto na minha vida espiritual? Quanto que eu invisto na palavra? Quanto que eu invisto no meu crescimento interno? Fala, crescimento interno. Eu nunca vou crescer aqui fora sem crescer aqui dentro. Eu nunca vou crescer como autoridade, como homem, como líder, como profissional aqui fora se eu não crescer dentro. Se eu não aprender coisas, se eu não desaprender coisas e aprender do jeito certo. Se eu não tirar as velharias, se eu não renovar a minha mente, se eu não me tornar um odre novo, eu nunca vou crescer aqui fora, porque eu sempre vou cair nos velhos erros, porque se o interior não muda, o exterior não vai mudar. O nosso exterior é sempre o reflexo do nosso interior. Então, se a minha vida ela está desalinhada, a minha vida interna está desalinhada, as minhas emoções, a minha vida espiritual, a minha vida aqui fora também está desalinhada. Os negócios, o casamento, o meu humor, está tudo desalinhado. Então nós precisamos tomar as decisões certas do que é prioridade. Deus, a minha vida espiritual, a minha família. Hoje o culto do cultivo familiar, o shalom. Às vezes você pode até ter pouco tempo, devido aos trabalhos, às responsabilidades. Às vezes a gente tem até pouco tempo com a família, por exemplo. Mas que esse tempo seja de qualidade. Muitos, infelizmente, não têm priorizado a Deus. Muitos não têm problema nenhum de desmarcar seus compromissos com Deus. Ela deixa Deus e a família dela para depois. Se ela precisar atender um cliente, se ela precisar, ela marca no horário do culto, ela deixa de vir para atender um cliente, fazer alguma coisa, ou seja, ela não tem problema de desmarcar aquilo que deveria ser o número um. Deveria ser o número um na vida dele. A gente vê, por exemplo, Daniel fazia, faça chuva, faça sol, ele estava lá 3 vezes por dia, orando a Deus. A gente vê lá em Israel, a gente vê isso mais claramente, os judeus ortodoxos fazem isso também. Eles param e eles oram. Mas os árabes são mais escandalosos ainda. Ele pode estar na estrada, a gente já viveu isso. Ele para na estrada, ele desce, e às vezes você pensa, cadê? Ele está demorando. Aí vai perguntar, ele está fazendo a reza, ele está fazendo a oração. Ele para num posto, pega o tapetinho dele e ele vai orar. Ou seja, a fé dele, Deus é a prioridade para ele. Deus é a prioridade para a vida dele. Pode estar, eu estou aqui no meio da estrada, então eu vou achar um primeiro posto, vou parar, vou descer e vou fazer minha oração. Se os cristãos tivessem esse entendimento, pessoal, de coisas simples, ordem simples, a gente não atrapalharia o poder de Deus, a gente não atrapalharia a nossa vida, como muitas vezes a gente faz. A bispa fala direto isso. Começa o seu dia de joelhos. Começa o seu dia de joelho. Assista os programas. Faça a sua leitura da Bíblia. Mas como é que eu vou... Acorda mais cedo. O que tem que ser prioridade para você? Porque muitas vezes você fica lá aqueles 10, 20, 30 minutos a mais deitado, que você tá acordado, mas você quer ficar lá. Mas não está dormindo mais, você não está descansando mais. Isso é fato, a gente sabe, a gente se engana. A gente fica lá naquela coisa, tal, enrola mais um pouco, enrola mais um pouquinho, tal. Aí você termina, você quer ganhar aquele tempo que você não fez nada e não te descansou também. Porque aquele período não deixou você mais tranquilo, menos sono, etc. Mas vai te roubar durante todo o dia. Por quê? Porque numa dessa, muitos têm o hábito de sair atrasado e já fica tenso. E às vezes acorda, como ele está atrasado, ele atrasa os filhos, aí tem que pressionar para ir para a escola, ele não toma o café direito, aí ele sai correndo no trânsito, aí fica alguém fechar ele buzina,
Aí chega atrasado no lugar, fala assim, foi o trânsito. Não, foi falta de organização. Porque a gente sabe como é que a gente se organiza. A gente sabe quanto tempo mais ou menos a gente leva para fazer as coisas. Uma coisa é você, olha, sei lá, teve um acidente, virou uma carreta aqui e descarregou a carga no meio da pista. Imprevisto. Mas todo dia de manhã você sabe, em tal horário vai dar trânsito em tal lugar. Em tal período do dia eu posso pegar um pouco mais de trânsito. Então eu saio, tudo aqui é 30 minutos. Mas tem horários que é bom a gente sair com 1 hora. Porque às vezes você leva 1 hora mesmo, 50 minutos. Então, mas... Não, eu sei. A gente sabe. Então por que não faz? Porque não é a prioridade. Porque não tem sido aquilo que deve ser a coisa certa. Então ele deixa, tem gente que fica deixando as coisas que são importantes para Deus, para depois. Deus e a família. Porque se você marca algo com uma pessoa, se você marca com um cliente, se você tem uma reunião, se você marcou, você vai estar lá. Você não quer falhar com aquela pessoa e você também não vai gostar se ele falhar com você. Não é verdade, pessoal? Sim ou não? Por quê? Porque aquilo é uma prioridade para você. Você botou na sua agenda, você se organizou. Então você não quer, chegando lá faltando 15 minutos, fulano, sabe como é que é, né? Não vai dar. Pô, você fala isso agora, eu estou chegando. Você não vai gostar. Assim deve ser com Deus e a nossa família. A palavra nos mostra que nós devemos saber dizer sim para Deus e não para outras coisas. Mas o que acontece muitas vezes? Eu saber dizer não para Deus e sim para outras coisas. A gente pode ver exemplos de pessoas que foram bem-sucedidas. A gente vê, por exemplo, Davi. Davi foi um homem extremamente bem-sucedido. Por quê? Porque ele sempre colocou Deus como prioridade. Pode perceber. Nas decisões, nas orações, na postura dele, naquilo que indignava ele, era sempre pensando no que Deus está pensando. Não à toa que ele foi chamado de um homem segundo o coração do Senhor. E quando ele deixou de priorizar a Deus, aí ele teve problemas violentos na vida dele. Então, enquanto ele esteve priorizando a Deus, focado na coisa certa, ele venceu. E tanto que a gente fala dele assim com respeito, com orgulho, com admiração, porque ele foi um exemplo nisso. Eu posso não priorizar a Deus? Claro que posso. A gente leu esses dias. Tudo é permitido, mas isso convém? Tudo me é permitido, mas eu não posso permitir que nada me domine. Eu posso não priorizar a Deus? Posso, mas eu vou ter consequências.